Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre grandes aportes na carteira do canal, pessoal. Eu comprei aqui na carteira 3 ações para longo prazo e eu fiz um mega aporte aqui. Vou compartilhar para vocês, tá, esses aportes e essas ações que eu sigo comprando mirando para médio e longo prazo. E detalhe, a última aqui da lista pode surpreender vocês, porque além de pagar grandes dividendos no futuro, ela pode se valorizar mais de 150%. Então fica comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre esses novos aportes, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? A primeira ação aqui que eu realizei um grande aporte foram as ações da BB Seguridade, pessoal. A BB Seguridade é uma empresa que eu não tinha em carteira até então e já vim analisando aí para poder colocar, né? Tecnicamente, ela é o braço direito do Banco do Brasil, tá? E, consequentemente, pessoal, é uma empresa que paga bons dividendos de maneira consistente e eu comprei olhando para longo prazo porque a ação segue muito barata. Hoje temos uma BB Seguridade ali cotada por 7 vezes, né, de preço sobre lucro. A média da BB Seguridade é justamente ser cotada na faixa de 12 vezes. Então, quando a gente olha aqui para potencial de valorização nas ações, tá? 12 dividido por 7, temos um potencial de alta de 71% na cotação de BB Seguridade. Fora que se para o próximo ano, claro, o mercado prevê uma queda do lucro para o próximo ano, mas não será tão abrupta. Então, colocando aqui num cenário conservador, supondo que BB Seguridade lucre para o próximo ano 8 bilhões, tá? Uma leve queda em relação a este ano. Até porque uma empresa, pessoal, nenhuma empresa na bolsa, tá? Consegue crescer para sempre. Se eu colocar isso aqui, ó, no caso, vezes um payout de 90% e dividir pelo valor de mercado da BB Seguridade, para o ano seguinte, tá? Ela pode pagar para nós aproximadamente 11,4% de dividend yield. Fora também o retorno embutido no preço da ação, porque se ela continuar crescendo seus lucros a uma taxa de 9 a 8% ao ano, retorno embutido no preço da ação, se eu somar o dividendo pago mais o retorno que pode acontecer do crescimento do lucro, ela teria um retorno embutido no preço da ação de 20,4% ao ano. Fora que eu nem considerei uma possível reprecificação, tá? Por parte do mercado nos múltiplos da empresa. Então veja que de fato a BB Seguridade é uma das ações que está muito baratas e ela é o braço direito do Banco do Brasil. O mercado tem batido na cotação por conta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem queda, então o mercado tem acreditado que a BB Seguridade vai sofrer porque não vai conseguir fazer tantas vendas ali na parte de seguros, né, nos canais do Banco do Brasil. Mas temos que entender que a proporção de como ela será impactada será muito menor, porque é uma seguradora, diferentemente de um banco que empresta na expectativa de receber depois, a seguradora, né, você contrata ali seu seguro de vida, seguro prestamista, seguro rural e, consequentemente, você reza ali para que o sinistro não aconteça. Então a seguradora ela pega esse pagamento do credor e coloca na renda fixa e ganha com o resultado financeiro. Então perceba que ela ganha duplamente, seja em juro alto e seja em juro baixo. E para esse mês, pessoal, eu comprei 474 ações da BB Seguridade a um preço médio de R$ 32,70, tá? Então realmente aí um aporte interessante, tá? Que eu fui comprando gradualmente, consequentemente aí consegui uma posição até que interessante, tá? E eu tenho a intenção de fazer com que a BB Seguridade seja uma das posições interessantes da carteira, tanto para quem está olhando para dividendos e também para quem está olhando para potencial de valorização. Segunda ação dessa lista, pessoal,
as ações do Banco Itaú. O Itaú era um banco que eu já vinha falando aqui no canal há bastante tempo que eu ia colocar na carteira. Porém, pessoal, a questão é a seguinte, o Itaú ele é apelidado como um banco premium, né? É um banco da iniciativa privada. Então o mercado vai pagar múltiplos mais elevados para o Banco Itaú. Portanto, não significa que o Itaú esteja caro. E hoje as ações ordinárias cotadas a R$ 34/33 reais, eu ainda enxergo oportunidade nas ações do Itaú. Nossa, Pablo, como assim? Sendo que o banco está cotado por 1,76 valor de patrimônio. Só que aí é que tá, pessoal. O Itaú você não precisa exigir uma grande margem de segurança para investir. Por quê? Porque tecnicamente grande parte da carteira de crédito do Itaú, diferentemente do Banco do Brasil, Bradesco e Santander, é atrelada para alta renda. Então mesmo com uma Selic elevada, a Selic explodindo aí para 20, 15% ao ano, o Itaú vai conseguir manter a inadimplência controlada porque os ricos não querem saber se a Selic está em alta ou está em baixo, e fora a PJ também, que são grandes empresas, que honram sempre com seus pagamentos. Por isso que o Itaú, né, em contramão dos outros bancos, tem entregue um ROI na faixa de 20% ao ano. Então perceba que o ROI está muito alto. E mesmo hoje, ele cotado por um PL na faixa de 8, a média histórica do Banco Itaú é ser cotado na média em 11 a 12 até 15 vezes lucro, tá? Perceba que na normalidade o Itaú é cotado por estes múltiplos. Então hoje, por incrível que pareça, o Itaú não está caro. Isso aqui pode te enganar, porque nesse tipo de empresa, raramente, pessoal, raramente, exceto em recessão, que você vai conseguir pagar tão barato. O único momento que o Itaú ficou cotado abaixo de 7 a 6 vezes foi no governo Dilma, que é quase improvável daquele cenário se repetir novamente. Perceba que nem na pandemia, né? O Itaú foi cotado por múltiplos tão baixos. No máximo ele foi cotado aqui, ó, por 7 vezes. Então hoje o banco a 7 a 8 eu enxergo oportunidade, porque a média do Itaú, por ser privado, é ser cotado em 14 a 15 vezes. Consequentemente, pessoal, só uma média, a média mais aqui realística para o Itaú, dividido por um PL de 8,5, temos um potencial de alta mais conservador de 41,17% nas ações. Fora que no cenário real do Itaú, que é ser cotado por múltiplos mais elevados, consequentemente o potencial de alta fica ali de 87,5%, tá? Isso que a gente nem está considerando um crescimento no lucro, já que o Itaú prevê para este ano e para o próximo lucro na casa de 50 bilhões, tá? Este ano ele vai encerrar ali, acredito eu, em 47 a 48 bi, e para o próximo ano, supondo que ele cresça em linha com a inflação, que ele cresça apenas 5%, tá? Não vamos projetar aqui um crescimento de lucros tão grande. Ainda assim, ele pode encerrar para o próximo ano em 50 bilhões de resultado. E se eu pegar hoje aqui, ó, o valor de mercado do Banco Itaú, que está na faixa de 388 bilhões, e dividir por 50 bi de lucro, o banco está cotado por 7,76 de PL. Perceba que é baixo em comparação às médias históricas do Itaú, tá? Então ele tem um potencial de alta interessante, fora os bons proventos, já que o próprio CEO da empresa já falou que pretende deliberar um dividendo extraordinário para fevereiro de 2026, tá? Então veja que o Itaú pode surpreender dividendos e ficar pagando a mediana, já que se no ano seguinte ele lucrar 50 bilhões e ele continuar ostentando um pagamento de payout na faixa de 60% do lucro, ele pode ter ali para o investidor, né, 30 bi de pagamento de dividendos para o próximo ano, que dividido pela ali, né, a quantidade de ações atual do Itaú, que está nessa faixa de 10,78 bilhões, ele pode pagar 2,78 por ação, isso somando o ano todo, e eu já estou desconsiderando os dividendos extraordinários, que pode ser ali de R$1 a 80 centavos, tá? Vamos só usar aqui o operacional. Se eu dividir por esta cotação de R$34, temos ali 8,1% de dividend yield. Qual seria o meu preço teto? Olha, eu não uso muito preço teto, mas no Itaú dá para usar, porque ele é um banco com uma demanda muito inelástica. Se eu exigir ali 7% de yield no Itaú, eu teria um preço teto de R$39. Claro que eu não vou comprar a 39, né? Eu acho que no máximo ali R$36 ainda tem uma boa margem de segurança, tá? Abaixo disso, sigo comprando com bastante força. Se subir muito, eu posso ir comprando aos poucos, mas grandes aportes eu prefiro fazer abaixo dos R$35, até porque a gente precisa de margem de segurança, pessoal, para que nossa rentabilidade, né, não seja comprometida, porque não é razoável você pensar que o Itaú,
com este tamanho todo vai crescer acima de 10% ao ano. Pelo menos com este tamanho que ele tá, eu não acredito nisso. Eu sempre projeto para baixo. Pode acontecer? Pode, mas eu sempre coloco um prêmio de risco para baixo para acabar não pagando caro demais. Mas por ser um banco premium e crescer acima da inflação, eu acho bem interessante. Fora que a própria Genial Investimentos vê, né, mais um resultado poderoso para o Banco Itaú. Essa prévia aqui é do terceiro trimestre de 2024, tá? Eu peguei aqui errado, pessoal, mas o terceiro tri de 2025 pela Genial, eles prevê um lucro na faixa de 12 bilhões, tá? Então, consequentemente ali 12 bilhões no Itaú, isso aqui, pessoal, é gigantesco. Se nós pegarmos aqui, ó, o patrimônio líquido do Banco Itaú, que está nessa faixa de 208 bilhões de reais, então põe aqui, ó, né, 208 bilhões dividido por 4, você tem um patrimônio líquido trimestral, né, consequentemente aqui, ó, se nós pegarmos 208 bilhões cheios, tá, e divide por 4, você tem 52 bi. Então você pega 12 e divide por 58, então nós temos um ROI de 20,6% para o Banco Itaú, denotando que o ROI está muito alto. Então o retorno sobre ali o patrimônio líquido tende a ser interessante. Qual que seria o retorno embutido no preço da ação do Itaú? Basta vocês pegarem aqui, ó, né, o pagamento de proventos, que pode ser nessa faixa de 8,5% ao ano, e o Itaú ele cresce a uma taxa média de 10,5% ao ano no seu lucro, tá? É razoável pensar que ele vai crescer isso, até porque ele já cresceu em anos anteriores. Consequentemente, o Itaú teria um potencial de retorno de 19% ao ano na perpetuidade. Se você reinvestir o provento a um preço interessante, você pode conseguir, né, 20% ao ano. Perceba que, claro, no caso ali, o Bradesco, um Banco do Brasil, pode trazer uma rentabilidade maior do que o Itaú, mas o Itaú traz muito mais previsibilidade. Você não vai ter dor de cabeça com crise de agro, né, queda abrupta na sua carteira. Então, acho que sim, vale para uma carteira previdenciária. Não é à toa que neste mês, tá, eu comprei 564 ações do Itaú a um preço médio de R$ 33,73. Eu de verdade, pessoal, não quero que o Itaú suba, porque vai me dificultar bastante, tá? E eu estou mirando que o banco fique nesta faixa de 33 a 35 para eu ir comprando mais e mais. Pelo menos para que ele represente ali uns 20% da carteira, tá? Porque eu acho um banco muito sólido e que vai continuar reportando bons resultados para o médio a longo prazo. E por fim, pessoal, a última ação aqui da lista que eu fiz grandes compras, mas aí, né, não foi para esses tempos, comprei lá no passado, foram as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil, eu acho que é um banco que está oferecendo uma boa assimetria para quem está mirando para longo prazo. Inclusive, ele pode trazer neste preço atual um potencial de rentabilidade superior até mesmo o do Banco Itaú. Mesmo o Itaú tendo um ROI mais elevado, o Banco do Brasil na perpetuidade costuma ter um ROI de 15%. Mas sabe o que acontece, pessoal? O Banco do Brasil, ele é largamente mais subprecificado. Então você pode encontrar maiores pechinchas. Perceba aqui, ó, somente para o Banco do Brasil voltar para a média histórica dele, somente para a média, eu nem estou considerando um bull market, tá? Tecnicamente, o Banco do Brasil precisaria se valorizar apenas para regredir a sua média em torno ali de 53,84%. Olha isso, pessoal. E num bull market, no mercado de alta, enquanto o Itaú pode subir de 100 a 110%, o Banco do Brasil já foi precificado por múltiplos de 2 até 3 vezes valor patrimonial. E no último mercado de alta, ele foi precificado por 1,5. Lá em 2008, para vocês terem ideia, o Banco do Brasil foi precificado por 4 vezes. Por quê? Ninguém conta para você, mas o Banco do Brasil é uma ação cíclica, por ele ter grande parte da carteira de crédito ligada ao agronegócio brasileiro. Então, quando a gente tem um boom de commodities agrícolas, cenário macroeconômico melhorando, o Banco do Brasil tende a se destoar, tá, infinitamente mais dos seus pares, sendo cotado até por banco privado. O mercado acaba esquecendo de que ele é estatal e exagera na precificação. Então, somente para o Banco do Brasil, né, chegar em 1,57 de PVP, as ações já precisariam se valorizar 141%. E lá num passado, tá, que teve ali um bull market, se o Banco do Brasil for cotado de 4 vezes de PVP, como aconteceu em 2008, tá, na época, para vocês terem ideia, se você pegar ali do período de 2004 a 2008, o Banco do Brasil subiu 1.500%, enquanto o Itaú subiu 400%. Então, olha que o banco pode subir 2 vezes mais, mas saiba que a volatilidade vai ser mais elevada. Então, precisa ter estômago de aço, tá? 4 dividido aqui por 0,65, potencial de valorização do Banco do Brasil de 515%
ao longo dos anos, tá? E aí, pessoal, o bom é que o banco paga um provento interessante. Mesmo agora em crise, ele vai ficar pagando de 5 a 6% e quando a recuperação do lucro acontecer, ele pode voltar a pagar tranquilamente de 8 a 10% ao ano em dividend yield. Então, qual seria o retorno embutido no preço da ação? 1 menos payout, tá? Vezes o ROI médio, o Banco do Brasil cresceu igual ao Itaú. Ele cresceu 10,8% ao ano. Cresceu um pouco mais, né? Para ser mais exato. E aí, se eu somar aqui, ó, com um dividend yield mais elevado, o Itaú ele tem ali um dividend yield médio de 7%, o Banco do Brasil tem um dividendo na faixa de 8,5% a 9%. Então o Banco do Brasil tem um retorno embutido no preço da ação, já somando o reinvestimento do dividendo aproximado, tá? Ou seja, se eu colocar aqui 19,3 mais 2, 21,3% ao ano de retorno embutido no preço da ação. Isso que eu nem estou considerando também ali uma reprecificação por parte do mercado. E desde quando você pega do Plano Real, o Banco do Brasil entregou um retorno superior ao Itaú em 2% ao ano de forma composta. Ah, Pablo, 2% ao ano não faz diferença. Será que não faz, pessoal? Desde o Plano Real, a gente está falando de 25 anos no tempo. Então pensa que lá atrás você tinha um patrimônio de 10 mil reais, tá? Que eu acho que fica mais acessível para a realidade brasileira. Se eu colocar aqui, ó, no caso, 19% ao ano, que foi que o Itaú entregou nesses últimos 20 anos, tá? Tecnicamente, 10 mil teriam se transformados aqui em 20 anos no futuro em aproximadamente 324.294 reais, tá? Sem fazer mais nenhum aporte do bolso, tá? Agora, quanto que teria ficado o Banco do Brasil, que entregou no mesmo período 22% ao ano na média? Então, você teria, consequentemente, no longo prazo, 533 mil reais. Perceba que com o Banco do Brasil você conseguiu 200 mil a mais, tá? Então olha só que interessante. Isso com capital pequeno, de apenas 10 mil reais e você não fez mais nenhum investimento. Por quê? O Banco do Brasil ele oferece essa ciclicidade maior. Perceba que a volatilidade no lucro do banco acaba sendo muito maior, pessoal. Em um ano o lucro líquido sobe muito, em outro ano desaba, em outro ano sobe. Só que para você que se aproveita dessas quedas pontuais que acontecem no Banco do Brasil, pode conseguir uma rentabilidade mais elevada, já que é um banco do Estado e aí, consequentemente, é impossível do Banco do Brasil quebrar. Não é à toa que com a crise atual que tem acontecido no agronegócio, a MP do Lula já vai vir para amortizar e ajudar a inadimplência no crédito agrícola, tá? E temos aqui, pessoal, as prévias de resultados para o Banco do Brasil, tá? Perceba que a Genial projeta um lucro de 3,4 bilhões e o mercado projeta 4,2 bi. O ótimo sinal é que a recuperação do Banco do Brasil já está próxima. Então, supondo que para o próximo ano o lucro vai se recuperar para a faixa de 25 a 26 bilhões, tá? O banco hoje estaria muito barato. Cotado apenas por um PL, se eu pegar aqui o valor de mercado dividido por 26, um PL de 4,5. Lembrando que esse PL esticado pode denotar fundo de ciclo, já que em ações de commodities a gente gosta que o PL estique por um breve período, porque denota que há um fundo de ciclo, há um estresse muito grande no L, que é o lucro, né? E aí você pode denotar de que o banco vai trabalhar para a recuperação e você pode se aproveitar deste cenário, tanto de comprar uma ação com potencial expressivo de alta e ainda por cima de pagar grandes dividendos. Na carteira do canal, eu não fiz nenhum aporte do Banco do Brasil desde o primeiro trimestre de 2025. Ué, Pablo, você fala que tá barato e tal, mas eu não vejo você comprar. Pessoal, nós não temos dinheiro para tudo, tá? O nosso dinheiro é finito. E por consequência, eu foquei em outras ações da carteira. Eu comprei Vale, eu comprei Petrobras, eu comprei Itaú, BB Seguridade, BR Partners. Por quê? Porque o Banco do Brasil já é uma posição gigantesca da minha carteira. E perceba que mesmo com esses aportes que eu realizei em outras ações, ele ainda representa 50,6% da carteira total. A exposição diminuiu, claro, eu tinha ali 70%, mas ainda é uma exposição interessante. E quando eu engordar essas minhas outras posições, se o banco se mantiver neste patamar de preço, eu posso sim voltar a aportar gradativamente no Banco do Brasil, tá? Eu acho que até os 25, 26 reais as ações estão baratas, o banco tem muita margem. Então, ainda mais com essa recuperação do lucro que vai acontecer, não tenho pressa para comprar, já por representar grande posição e também aí
por eu ter o tempo, porque o Banco do Brasil de tempos em tempos sempre oferece boas oportunidades. Enquanto o Itaú, por exemplo, infelizmente é mais precificado. Então, se eu não aproveitar agora, vai-se lá saber, né, quanto que ele vai estar custando daqui um ano e meio. Até porque no passado eu me recusei a comprar o Itaú quando ele custava ali, ó, na faixa de mais ou menos R$ 20, né? R$ 21 e as ações subiram abruptamente, tá? Então, empresas privadas é até bom você se antecipar, porque a ação pode nunca mais voltar. Já com estatal, não. Estatal já tem mais volatilidade, então a gente pode aproveitar momentos de pânico, né? Essa é a vantagem de investir em boas estatais aqui no Brasil. A volatilidade, e a volatilidade, ela é amiga do investidor de médio a longo prazo. O Banco do Brasil sempre oferece bons pontos de compra e eu posso sim reforçando minha posição aos poucos aqui na empresa, tá? E para você que ficou comigo aí, pessoal, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, porque imagino o que vocês devem estar pensando, tá? Ah, muito complicado fazer o que o Pablo faz. Eu não tenho tempo para isso. É por isso que eu trouxe para vocês a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. O segundo fator, pessoal, é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então vejam que são grandes oportunidades. E também preço teto projetivo, pessoal. Então olha só isso. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E aí também, pessoal, você pode, obviamente, ter essa planilha aí para o que você bem entender, né? Analisar as ações, comprar o que você quiser e lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem o que você tem feito na sua carteira e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Em particular, tenho uma visão positiva para a minha carteira e posso sim ir comprando aí de tempos em tempos, tá? E eu estou aqui, infelizmente, mordendo os dedos para comprar Banco do Brasil, mas como eu falei, né, a gente não tem dinheiro para tudo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!